Em 14 de março de 2003, perdeu a vida Antônio José Machado Dias, o juiz corregedor de execuções penais da região de Presidente Prudente. Era uma das primeiras execuções de magistrados nas mãos do crime organizado de São Paulo. O triste falecimento de Machado Dias marcou para sempre a história da segurança pública em São Paulo e deu novos contornos ao confronto entre estados e foras da lei. Fala, galera! Aqui é Joel Paviotti do canal Iconografia da História e eu tô aqui para contar mais essa história aqui para vocês. Hoje a gente vai falar da execução do juiz Machadinho, o Machado Dias, que foi um importante marco para a gente entender a história do crime no estado de São Paulo e também no Brasil. Vocês vão entender isso daí. E pouca gente se lembra desse fato, mas foi um fato bastante repercutido na época e assustador para o Poder Judiciário, que até então poucas vezes tinha sofrido algum atentado dessa maneira. Então, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. E é importante vocês entenderem que tudo que nós vamos falar aqui está referenciado em dados públicos, beleza? Vai ficar nos primeiros comentários aí as referências, como a gente sempre faz. Como entrou muita gente nova nos últimos tempos, te agradece muito, de agosto pra cá entrou uma galera nova. É bom que vocês saibam da seriedade do nosso trabalho, que a gente sempre tá embasando elas em referências importantes, beleza, galera? Edu, por gentileza, roda a vinheta. Galera, a gente está novamente dando uma passada na história do comando aqui de São Paulo. E para isso, nós estamos usando alguns trabalhos importantes. Sobretudo dois trabalhos. Da Fátima de Souza, que está aparecendo no livro aí para vocês na tela, tá? Muito importante esse livro. Ela é considerada a primeira jornalista a avisar sobre o nascimento desse grupo. E o outro grande autor que a gente sempre usa aqui, que é o Josmar Josino, autor da grandiosa obra Cobras e Lagartos, responsável por muitos vídeos aqui no nosso canal. A gente usou bastante para produzir os materiais para vocês, essa obra do Josmar. Mas hoje nós vamos contar aqui a história de uma emboscada fatal que vai mudar essa organização de patamar para sempre. Galera, Antônio José Machado Dias era juiz corregedor e responsável pelas execuções penais de presos de várias cidades no oeste paulista. Execução penal é como o cara vai cumprir a pena, o juiz que define isso daí. E aquela região ali do oeste paulista, que tem as cidades dos presidentes ali, acabou virando um circuito de presídio. Presidente Venceslau, Presidente Bernardes e Presidente Prudente. Em meados para o final dos anos 90, o governo do estado de São Paulo passou a criar essas penitenciárias fora do perímetro dos grandes centros. Por isso, transferir as penitenciárias para lá. Ali ficam penitenciárias e a temida unidade de RDD, Regime Disciplinar Diferenciado. E sem explicar o que é o RDD, é impossível contar essa história para vocês. Pessoal, o RDD, Regime Disciplinar Diferenciado, é o regime que foi descrito pelas leis de execução penal no artigo 52. Essa legislação é de 1984, mas foi modificada algumas vezes, inclusive em 2003, por conta do crime que vamos contar aqui para vocês. Mas o que é importante compreender aqui é que a RDD, Regime Disciplinar Diferenciado, surgiu para tentar enquadrar presos do sistema prisional brasileiro que cometem faltas graves no sistema prisional. E claro, líderes de organizações que são muito perigosas por comandar muita gente. Ele é um regime para punir quem já está sendo punido pela lei no presídio comum. Acho que vale a pena ler um trechinho aqui para vocês poderem entender melhor o que a gente está falando, o que a lei fala sobre a RDD. Artigo 52. A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave dentro do sistema e, quando ocasionar subversão da ordem ou das disciplinas internas, sujeitará o preso provisório ou condenado, nacional ou estrangeiro, sem prejuízo da sanção penal, ao regime disciplinar diferenciado, com as seguintes características. Então o que está dizendo aí? Quando o cara aprontar um crime doloso dentro da cadeia, infringir as normas internas e atrapalhar o andamento do presídio, ele será mandado para o RDD. Então vamos lá, inciso 1. O RDD tem duração máxima de até 2 anos, sem prejuízo de repetição na sanção por nova falta grave, mesma espécie. Por que esses 2 anos? É o período que os psicólogos dizem que o cara consegue ficar encarcerado sem ficar doido, no recolhimento do RDD. Inciso 2, recolhimento em cela individual. Então o cara fica numa cela individual, só dele ali, bem pequena. Visitas quinzenais de 2 pessoas por vez, a serem realizadas em instalações equipadas para impedir o contato físico e a passagem de objetos por pessoa da família, ou no caso de terceiro, autorizado judicialmente, com duração de 2 horas. Então, a visita tem duração de 2 horas, a cada 15 dias, 2 pessoas por vez,
tem que ser autorizado e você não tem contato físico algum. Você fica com aquele vídeo na frente falando por telefone. O inciso 4º, né? Direito do preso à saída da cela por 2 horas diárias para banho de sol em grupos de até 4 presos, desde que não haja contato com presos do mesmo grupo criminoso. Entrevistas sempre monitoradas, exceto aquelas com seu defensor em instalações equipadas para impedir o contato físico e a passagem de objetos, salvo expressa autorização judicial em contrário. Então o cara tem 2 horas de sol por dia só, de banho de sol, e ele só vai ter um pouco de privacidade conversando com o advogado, tá? O próprio defensor, mas sem conseguir passar as coisas, tá? Para ele. Fiscalização do conteúdo da correspondência, violabilidade da correspondência, os caras vão poder ler a correspondência do cara. Participação em audiências judiciais, preferencialmente por videoconferência, garantindo-se a participação do defensor no mesmo ambiente que do preso. Então, você vê que o cara é tão periculoso que preferencialmente ele faz por videoconferência. Veja, galera, que é um regime duro, complexo e complicado. E há uma cadeia específica em São Paulo para onde esses presos são enviados para cumprir esse regime. Ela fica em Presidente Bernardes e tem o nome de Centro de Readaptação Penitenciária Dr. Ismael Pedrosa, nome do famoso diretor do Carandiru, da Casa de Custódia e Tratamento de Taubaté, onde nasceu o grupo de São Paulo. Nós temos vídeo aqui falando sobre a história do Pedrosa, o surgimento desse grupo, tudo, tá? A gente tem esses vídeos aqui, vai ficar no card. Bom, galera, o comando organizou uma grande rebelião dia 18 de fevereiro de 2001. 29 unidades prisionais ficaram rebeladas. Era uma demonstração de força muito grande que fez o governo agir. Dali pra frente, nos próximos 2 anos, os líderes do partido, né, do crime, seriam encaminhados para o Presidente Prudente e para o Presidente Bernardes para cumprir a RDD. O homem responsável por supervisionar e averiguar as penas e o andamento do regime disciplinar era Antônio Machado Dias, o juiz Machadinho. Machadinho, pessoal, era considerado pelos presos um juiz muito linha dura. Além de corregedor, ele era responsável por parte do andamento das execuções penais nas cidades de Presidente Prudente, Presidente Bernardes e Presidente Venceslau. E pessoal, como eu já disse a vocês aqui, o regime é duro. Em 2003, São Paulo recebeu até preso famoso de outro estado para cumprir pena por aqui. Fernandinho Beiramar ficou em RDD, tá? Aqui em São Paulo. Beiramar disse que nunca havia pegado uma cadeia tão dura para pagar. Falou que o negócio era louco demais. Tanto que a prisão de RDD ficou conhecida a partir dessas falas como Cemitério dos Vivos. A gente já fez um vídeo aqui contando como foi a passagem do Beiramar por lá. Indicamos que vocês assistam aí depois que acabar esse vídeo também, tá vendo, mano? A gente traz o vídeo aqui pra vocês e outras indicações pra completar aí, se aprofundar. Marcola também seria transferido pra Presidente Bernardes em abril de 2003. Ele era o único suposto chefe que ainda não tinha sido transferido para a RDD de Presidente Bernardes. Eu dá pra entender que o trabalho de Machadinho, do juiz Machado, era bem complexo, né? Ele simplesmente assinava os regimes linha dura da maioria dos líderes, além de ser responsável por outros aspectos de cumprimento da pena de vários presidiários, vários presos, né? Vamos falar um pouco deles por aqui. Segundo o que pudemos pesquisar, Machadinho namorava com uma juíza, ele tinha 2 filhos e era bastante conhecido na cidade onde morava. Ele também era considerado um homem linha dura, que não gostava de bandido e que acreditava no combate à criminalidade e organizações fora da lei, tá? Ele acreditava firmemente nesse propósito de combate a esses grupos. E Presidente Prudente e nos presidentes da região formaram-se muitos promotores, delegados e juízes responsáveis pelo combate às organizações e com o apoio do Machado. O Lincoln Gaquia, por exemplo, é daquela região. Temos um vídeo contando a história dele. É um dos promotores que mais combateu esse grupo. No dia 14 de março de 2003, mais ou menos umas 18h30, o juiz Machadinho terminava o seu serviço ali e deixou fora que trabalhava em seu Vectra. Ele havia dispensado a escolta policial alguns dias antes. Era uma escolta pesada, com gente bem preparada. Ao passar em uma rua, o veículo do magistrado foi fechado por um Uno. O carro bateu em uma árvore, os caras desceram e ceifaram a vida do juiz com mais de 3 disparos. Foi um dos primeiros casos de execução de um magistrado por organizações criminosas. Na verdade, coisa que antes era vista apenas em histórias da máfia italiana. A repercussão foi estrondosa. Os magistrados de execução penal que cuidam das penas dos presos, naquele ano passaram a ter seus nomes ocultados nas ordens judiciais. Ventilou-se ainda
até instituir a figura do juiz sem rosto para cuidar da pena desses chefões. Na época, a investigação sobre o crime foi parar na mesa do delegado Rui Ferraz Fontes, na época um dos delegados mais importantes do DEIC, que é a Delegacia de Investigações Gerais. Rui e sua equipe passaram a investigar o crime. A primeira pista veio de um agente penitenciário que interceptou uma mensagem dizendo que ocorreria um crime no dia 15/3/2003. O comando também chama-se 1533, tá? Para vocês verem a data aí, que os caras gostam dessa data, desse tipo de data para cometer esse tipo de crime. Outra pista que levou até a organização daqui de São Paulo foi um bilhete encaminhado por Jeremias de Simone, conhecido como GG do Mangue, que supostamente teria sido endereçado ao Marcola. O bilhete avisava sobre o falecimento do juiz. Aliás, o GG do Mangue passou a ser considerado, mais ainda dentro do grupo criminoso e dos presídios paulistas, segundo alguns estudiosos, após esse fato aí. Temos um vídeo contando a história do GG do Mangue aqui também, como, vixe, mó treta, cara, GG do Mangue, mó treta. Bom, pessoal, a investigação correu muito rápido, muitas pessoas foram ouvidas, e em poucos dias a polícia já tinha pego o nome dos caras que executaram o serviço. Reinaldo Teixeira dos Santos, o Funchal, pegou 30 anos de prisão por efetuar os disparos. Hoje encontra-se preso em uma unidade federal aqui no Brasil. Ronaldo Dias, conhecido como Chocolate, foi condenado a 20 anos de reclusão. Ele seria o motorista do veículo, do Uno, segundo a justiça. João Carlos Rangel Luiz, o Johnny, foi condenado a 19 anos de reclusão pela participação no crime e por ter arrumado o carro Uno. Os outros dois condenados foram Marcos Williams Erbas Camacho, famoso Marcola, e o na época segundo no comando, Júlio César Guedes, conhecido como Julinho Carambola. Mas nós temos um vídeo falando dos dois aqui, contando a história dos dois, principalmente Julinho Carambola, que é um líder pouco falado, tá, na história do grupo. Beleza? Mas eles pegaram 29 anos de prisão cada. Ainda Dilson da Guia, o Ferrugem, acusado pelo Ministério Público de dirigir um carro que deu cobertura aos homens que estavam dentro do Uno e executaram o serviço. Ele ficou foragido um bom tempo e ainda não foi julgado. Depois desse crime, pessoal, a segurança e o presidente Bernardes, Venceslau e Prudente aumentou bastante, consideravelmente. E também o estado de São Paulo passou a recorrer ao sistema penitenciário federal, visando afastar os líderes de seus redutos. É mais uma história contada aqui por nós e eu espero que vocês tenham achado interessante, mas assim, ó, essa fita fez com que a organização mudasse de patamar. Pensa que os magistrados, eles eram quase intocáveis quando acontece esse crime. Teve uma repercussão bastante grande. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá, galera? Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, ajuda a gente no Apoia-se no Pix. O Apoia-se, pessoal, é uma campanha que a gente lançou para ajudar a pagar os vídeos, porque nós trabalhamos com muitos temas delicados aqui. Então, a partir de R$2 vocês já podem fazer uma assinatura. A partir de 50 vocês entram no nosso grupo de estudo. O Pix também tá aí no QR Code. Qualquer coisa que vocês nos já ajudarem aí, tá legal. Mas o mais importante é deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho, porque isso aí é na faixa. Forte abraço a todos, fui, valeu!